Oitavo ano. Já fizemos a correção do capítulo 1 e 2, agora vamos fazer a correção do capítulo 3, tá? Página 353. Letra A. Quais países têm terras no Ártico? Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Groenlândia, Finlândia, Suécia, Noruega, Rússia e Islândia. 2. Qual é o nome do oceano que banha a região? É o Oceano Glacial Ártico. C. Qual é a maior ilha do Polo Norte? Ilha da Groenlândia. Página 355. Explique o que ocasiona a distribuição irregular da luz solar nos polos. A distribuição irregular solar, em virtude do movimento de rotação da Terra e de seu eixo de inclinação. Assim, quanto mais afastado estiver da linha do Equador, maior será a variação de luminosidade ao longo do ano, a ponto de as regiões polares terem períodos de claridade de 24 horas nos solstícios de verão. Então, tem a ver com o eixo, com a inclinação da Terra. Número 2, vocês tinham que observar aí, o mapa da Antártica e responder quais são os oceanos que formam o glacial Antártico: o Índico, o Pacífico e o Atlântico. Qual continente se encontra mais próximo das terras da Antártida? O continente americano. Descreva brevemente a localização do continente Antártico. O continente encontra-se quase totalmente no interior do Círculo Polar Antártico, delimitado entre ele e o Polo Sul. Na página 356, vocês deveriam ler esse texto, que fala sobre a câmera em coleira mostra a luta de ursos polares para achar comida no Ártico, e responder as questões A, B e C. Letra A. Como os cientistas conseguiram coletar dados relacionados às dificuldades enfrentadas? Os cientistas colocaram nos ursos coleiras com câmeras, sensores e GPS para coletar dados. B. Qual é o provável motivo da dificuldade enfrentada pelos ursos? Tal fato pode estar ligado às mudanças climáticas, que têm forçado os animais a percorrerem distâncias cada vez maiores para caçar. E letra C. Qual a mudança que vem ocorrendo no glacial ártico e qual foi a medida pelos cientistas? A extensão de gelo no glacial ártico no período de setembro, que vem diminuindo a uma taxa de 14% a cada década. Número 1, ainda na 356, como se formou o continente americano? Falamos muito sobre isso lá na sétima série, no sétimo ano. A formação da Antártida ocorreu da separação do supercontinente chamado Gondwana. Vou escrever aqui essa palavra, Gondwana, ok? Continuando a correção, número 2. Explique o Tratado da Antártica e seus principais acordos. O Tratado da Antártida foi assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos seguintes países: Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, África do Sul e ex-União Soviética. O documento internacionalizou o continente e restringiu a sua ocupação a atividades para fins pacíficos, ou seja, o tipo de pesquisa que existe naquele continente não é com a intenção de obtenção de lucros, apenas de preservação e de descobrimento, de algo novo naquela região. Na página 357, vocês deveriam ler essa manchete aí, esse textozinho e responder. Qual é o interesse do Brasil? Falamos muito sobre isso, em manter a sua base de pesquisas na região. O Brasil tem interesse em participar de atos internacionais e obter dados técnicos e científicos sobre os fenômenos que interferem no território brasileiro, como correntes marítimas, deslocamentos de massas de ar e migração de animais. Número 1 para marcar X, acertou quem marcou a alternativa B. Número 2 também marca X e também alternativa B. No número 3 era para observar
observar o mapa, analisar e também marcar a resposta certa. Alternativa C. Número 4. Tem um texto, vocês deveriam responder A, B e C de acordo com esse texto aí. Como diz o texto, a Antártida não se desenvolve atividades econômicas. Aqui se deve interesses de diversos países no continente, já expresso no Tratado Antártico e no Tratado de Madrid. Os interesses dos diversos países atualmente estão ligados a pesquisas científicas e a provável exploração econômica futura, o que pode acontecer se os acordos forem alterados. Cabe lembrar que a Antártida é rica em recursos minerais como o petróleo e o ferro. B. Por que a Antártida pode ser considerada uma reserva natural mundial? Ela é considerada uma grande reserva em virtude da sua riqueza biológica, dos recursos minerais e do seu grande reservatório de água doce. E letra C está perguntando o que é o território internacional. Significa que o continente é um patrimônio de todos os estados nacionais. Número 5, responde a letra A, lá na página 359. Como o Tratado de 59 refletiu os temores da Guerra Fria no período? O Tratado da Antártida, assinado em 59, impede a utilização da região para fins militares, limitando seu uso somente para fins científicos e pacíficos. E a letra B, de acordo com a formação do gigantesco iceberg, este ano pode afetar ambientalmente a proposta da Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos de 1980. A formação de icebergs pode aumentar a água doce do Oceano Glacial Antártico, prejudicando a reprodução de espécies, o que afetaria a cadeia alimentar marítima. E finalizando o capítulo, temos um esquema aqui da Antártida. É o quarto maior continente do mundo em extensão territorial, 13,3 milhões de quilômetros quadrados. É banhado pelo Oceano Glacial Ártico, formado pelo Pacífico, Índico e Atlântico. A sua vegetação é de rara ocorrência de musgos e líquens, né? Não há população nativa, as únicas pessoas que habitam no território são os cientistas em períodos sazonais para realizar suas pesquisas. Já o Ártico é menor, 21 milhões de quilômetros quadrados, está entre o Círculo Polar Ártico. A sua vegetação é a tundra, composta também de musgos e líquens, né? E o ciclo vegetativo é muito curto. E, ao contrário da Antártida, ela tem sim os seus nativos, que são os inuits, lapões e os samoeiros, ok? Encerramos aqui a correção do capítulo 3.